Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre algumas notícias do Corinthians. Ramiro de saída, Juliano e Renato Augusto juntos, hashtag fica Vitor Pereira, o planejamento se o técnico vai ficar ou não para a próxima temporada. Além disso, como o Corinthians pode adiar a festa do Palmeiras da conquista do título? Vamos saber sobre isso? Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos lá, né? O primeiro ponto que eu gosto de tocar aqui com vocês é sobre Ramiro de saída. A gente sabe que ele é um jogador que foi campeão com o Grêmio de Libertadores da América e ainda não foi procurado para renovar o seu contrato com o Corinthians, tá? Ele tem um vínculo até 31 de dezembro, por sinal, voltou da equipe do Al-Usual, né, do Emirados Árabes, e ele recebeu sondagens de clubes brasileiros. É fato que o Ramiro, ele é um cara multifunções, né, que vem ao longo das últimas partidas adquirindo uma função importante, atuando como um volante de características de marcação, né, como dotado pelo Vitor Pereira, aquele pitbull, né, e ele vem ganhando uma importância, né, que há algumas temporadas atrás, vestindo a própria camisa do Corinthians, ele não tinha isso, com certeza é muito importante para a gente trazer aqui, tá? E eu gostaria de, inclusive, ressaltar minha própria opinião para falar sobre a permanência de Ramiro ou não. Com certeza, clubes do futebol brasileiro que estão subindo, na verdade, como é o caso do Grêmio, do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, que devem confirmar o seu acesso, irão atrás do Ramiro. O Grêmio, principalmente, até pela identificação com o atleta. Mas o Corinthians ficar com o Ramiro ou não depende muito dos movimentos que o Duílio e toda a comissão, né, do departamento de futebol vai fazer para 2023. Esses movimentos que o Corinthians vai fazer para 2023. E aí a permanência do Ramiro vai depender, obviamente, de que esses atletas, né, sejam contratados ou não, se vai ter alguma reposição para essa função, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é para falar sobre Juliano e Renato Augusto juntos, tá? Primeiro, Renato Augusto e Juliano só atuaram 5 vezes como titulares, tá? 2 vezes nas partidas contra o São Paulo, também contra o Juventude, e é uma outra partida agora que eu não estou recordando no momento. Mas é fato que são jogadores, né, com uma qualidade técnica diferenciada. Inclusive, por que o Vitor Pereira ele não escala Renato Augusto e Juliano juntos? Justamente porque ele fala da importância dos chamados pitbulls, que são os meio-campistas, né, como do Queiroz, Maicon, Fausto Vera, que tem uma maior intensidade sem a bola. E com certeza ele preza muito, traz para a tona, né, muito da importância desse aspecto, né? E esses atletas que têm maior intensidade sem a bola não têm a mesma qualidade técnica de Juliano e Renato Augusto, mas é fato que o Vitor Pereira valoriza muito aqueles guerreiros, podemos dizer assim, como é característico do Ramiro, do Queiroz, do próprio Fausto Vera e também do Maicon, né? Mas, em momentos que o Corinthians precisar de uma qualidade técnica mais apurada e não seja aquele jogo tão exigente do ponto de vista da marcação, com certeza, Juliano e Renato Augusto devem ser utilizados juntos. Por sinal, Juliano vem assumindo um protagonismo importante, foi artilheiro da Copa do Brasil ao lado do Germancano com 5 gols, e o Renato Augusto, né, dispensa comentários, tá? Vamos falar também de que forma o Corinthians pode adiar o título do Palmeiras. Primeiro, hoje a distância entre as duas equipes é de exatos 14 pontos. E o que acontece? O Corinthians ainda tem um jogo a menos, que é justamente aquela partida contra o Goiás, que foi, no caso, adiada, né, ou suspensa, como queira, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pelo fato da torcida do Corinthians não poder comparecer ao estádio da Serrinha. E aí o que acontece? Nós temos alguns cenários que colocam o Palmeiras como campeão. São eles: a equipe do Abel Ferreira tem que vencer o Atlético Paranaense fora de casa, o Internacional não pode vencer o Ceará no Beira-Rio e ainda o Corinthians não pode vencer o Fluminense na Neoquímica Arena, tá? Hoje o Corinthians se encontra com 57 pontos e pode alcançar, se vencer todos os seus compromissos daqui para a reta final do Brasileirão, chega à marca de 75 pontos. E o que acontece? O Timão ainda sonha com o vice-campeonato e tal marca, podemos dizer assim, faria o Timão conquistar aproximadamente 43 milhões de reais, para ser mais específico, 42,7 milhões. Hoje, a equipe se encontra na 4ª colocação. E aí, o que acontece, né? O Timão estaria, se terminasse hoje o campeonato, estaria faturando 38,2 milhões de reais. A expectativa, óbvio, essa diferença do vice-campeão para o 4º colocado, que atualmente é a posição do Corinthians, aí de mais ou menos 4 milhões de reais, com certeza isso faz diferença. E o Timão quer buscar essa posição ainda mais, contando com o tropeço do Inter que aconteceu contra o Coritiba e considerando que daqui para a reta final do campeonato, o Corinthians só tem o Brasileirão por disputar, né? E ainda, só para a gente trazer o último assunto desse vídeo, é para falar sobre a permanência ou não de Vitor Pereira. Seguinte, a torcida criou uma campanha nas redes sociais para
incentivar, né, a permanência do treinador português, que conseguiu já de antemão na sua primeira temporada um vice-campeonato de Copa do Brasil, onde um segundo tempo no Maracanã avassalador, deixando a torcida calada, né, num templo do futebol brasileiro que é o Maracanã, e nas finalidades o Timão acabou não conseguindo se sagrar campeão. Ficou aquele sentimento de que o Timão, com certeza, com a permanência do treinador português para a próxima temporada, pode buscar um algo a mais. Chegou a quartas de final de Libertadores depois de muito tempo, protagonizando uma verdadeira epopeia na Bomboneira, né, contra o Boca Juniors, tá? E o Corinthians destroçado fisicamente naquela ocasião, e pode terminar o Brasileirão no G4, mais especificamente na vice-liderança, né, na segunda colocação. Lembrando que o Corinthians, nesta edição do Campeonato Brasileiro, por muitas rodadas também foi o líder, né? Então a gente também tem que ressaltar esse aspecto, tá? Lembrando que o VP tem contrato até dezembro e a questão familiar é o principal empecilho, podemos dizer assim, e vai ser aquele fator, digamos, decisivo para a permanência ou não do treinador português para a próxima temporada. Não é questão de reforço, salário, coisa e tal. Não. É a família que vai decidir se o Vitor Pereira fica ou não no Corinthians. E com certeza, já manifestando uma opinião pessoal, defendo com certeza a permanência desse treinador, até porque a gente sabe da importância dele para o grupo e ele já disse em muitas oportunidades que ele nunca se sentiu tão identificado com outro clube como foi no Corinthians. E com certeza, já na primeira temporada, ele conseguindo fazer o que fez, chegando a uma quarta de Libertadores, onde o Corinthians estava destroçado contra o Boca, também contra o Flamengo, e não conseguiu passar, chegando numa final de Copa do Brasil, protagonizando uma partida muito significativa contra o Flamengo no Maracanã e ainda terminando o Brasileirão e passando a maioria dele no G4, classificando a equipe para a próxima edição da Libertadores. Com certeza é uma temporada positiva que fica os sentimentos de frustração pela Copa do Brasil, mas que tem a esperança para um 2023 promissor. Então são basicamente esses assuntos que a gente gostaria de trazer. Ramiro de saída, Juliano e Renato Augusto juntos, adiando a festa do Palmeiras, como o Corinthians pode fazer isso, ainda sonhando com o vice-campeonato e ainda a hashtag Fica Vitor Pereira, a torcida aí querendo a permanência do treinador português para o próximo ano. E aí, o que tu acha desses assuntos? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. Tamo junto e misturado. Eu sou o Luiz Eduardo. Fica um forte abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!